Você já produziu algo hoje? Sociedade do cansaço e da produtividade. Breve terapia com Deus, as dores falam e Deus responde. Enquanto a sociedade ela nos pergunta sobre produtividade, a espiritualidade num contraponto, ela nos questiona: em que você está se tornando? O que você está se tornando? Olha só a mudança de foco. Do desempenho, que é a sociedade, para o significado, que é a espiritualidade. E essa mudança, ela está levando muitas pessoas a encontrarem na fé um alívio para as exigências da cultura da produtividade e do cansaço. Produtividade e cansaço. E poucos pensadores contemporâneos, eles descrevem tão bem essa experiência moderna de esgotamento quanto o filósofo sul-coreano-alemão Byung-Chul Han. Na obra de Han, Sociedade do Cansaço, ele argumenta que a sociedade atual, ela não é mais marcada pela opressão externa, mas ela é marcada pela autoexploração. Ou seja, o indivíduo contemporâneo, ele se tornou simultaneamente o seu patrão e também o seu empregado. E o resultado é uma epidemia de ansiedade, depressão, burnout e também uma sensação constante de insuficiência. É tão curioso que muitas das críticas de Han, elas encontram eco em temas centrais da tradição bíblica. Han, ele não faz uma análise a partir da fé cristã, não. Mas as observações desse filósofo revelam aspectos da condição humana que as escrituras já identificaram há séculos. Vivemos numa sociedade do desempenho. Se antes o indivíduo ele ouvia a frase "você deve", atualmente a frase ouvida é "você pode". À primeira vista, essa frase parece ser libertadora, mas a lógica desse pensamento leva o indivíduo a pensar: bem, eu posso conseguir tudo. Eu posso conseguir tudo. E assim o sujeito moderno, ele produz mais, ele aprende continuamente, ele está sempre conectado, ele busca melhorar o seu corpo, ampliar a sua renda, construir uma imagem atraente e ser eficiente em todos os aspectos, em todas as áreas. E dessa forma, o fracasso ele não é mais atribuído às circunstâncias. O fracasso ele é interpretado como sendo algo pessoal. E daí surge o esgotamento. Por essa razão, Hammer escreve que o sujeito do desempenho ele acaba explorando a si mesmo até o ponto de colapsar. A Escritura conhece profundamente essa tentação. Isso se dá desde a queda em pecado, Gênesis 3. O ser humano ele tenta justificar a sua existência por meio das suas próprias realizações e a pergunta passa a ser: vem cá, o meu valor depende daquilo que eu faço? E a resposta bíblica é não. O seu valor não depende daquilo que você produz. O ser humano possui dignidade porque foi criado à imagem de Deus. O valor humano ele antecede qualquer produtividade. No entanto, a sociedade moderna frequentemente ela inverte essa ordem, passando a dizer que o ser humano só tem valor porque produz. O ser humano só importa porque performa. O ser humano só existe porque entrega resultados. Só que a lógica bíblica apresenta algo completamente oposto. Você pertence a Deus. Por isso a sua vida possui valor. Depois vem as obras. O apóstolo Paulo, na carta aos cristãos da Ásia Menor, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10, ele resume essa dinâmica dizendo que somos salvos pela graça, mediante a fé, não pelas obras. Fomos criados para as boas obras. As boas obras, elas são consequência da identidade que nós recebemos em Cristo. A crítica mais poderosa ao produtivismo está na doutrina judaica do sábado.
No pensamento bíblico, o ato de descansar não é uma recompensa pelo trabalho. É um mandamento divino. O sábado ele proclama que o mundo continua existindo mesmo quando você para. E isso confronta diretamente a mentalidade contemporânea. O descanso, na Bíblia descrito como descanso sabático, ensina que Deus governa o mundo. O ser humano não é indispensável. A produtividade não é o centro da existência. A identidade humana não depende do desempenho. Os rabinos frequentemente observavam que guardar o sábado era um ato de confiança. Isso significa que quem descansa reconhece que Deus sustenta aquilo que eu não consigo controlar, por mais que eu esteja sendo produtivo. Ram, no seu escrito, ele lamenta o desaparecimento dos rituais e dos tempos sagrados. E o sábado bíblico ele oferece exatamente aquilo que está perdido. Limites, pausa, contemplação e liberdade diante da tirania da eficiência. Existem dois tipos de cansaço. O cansaço destrutivo. Esse é o que produz isolamento, ansiedade, irritação e vazio. É o cansaço da exigência, do excesso de exigência. O segundo tipo de cansaço é o cansaço contemplativo. Esse produz silêncio, profundidade, reflexão, abertura para o outro. E essa distinção ela se aproxima da tradição cristã. Afinal, a espiritualidade bíblica ela nunca glorificou o ativismo. Jesus Cristo frequentemente se retirava para orar. Jesus buscava lugares solitários. Jesus interrompia suas agendas, convidava os discípulos ao descanso. Existe um relato escrito por Marcos no seu evangelho, Marcos capítulo 6, 31, em que Jesus diz para os seus discípulos: venham sozinhos para um lugar deserto e descansem um pouco. O descanso não aparece como luxo, sendo que hoje, atualmente, um dos turismos que mais cresce no mundo é o turismo do descanso. Mas o descanso não é um luxo. O descanso é parte da vida criada por Deus. As confissões luteranas, elas oferecem uma crítica particularmente relevante à sociedade do desempenho. O problema central é a tentativa do ser humano de se justificar diante de Deus. Porque o ser humano, naturalmente, ele pensa assim: eu preciso fazer mais para ser aceito. E essa lógica, ela aparece tanto na religião quanto na cultura moderna. Só que a diferença é que a religião antiga, ela buscava mérito diante de Deus. A cultura contemporânea, ela busca mérito diante do mercado, das redes sociais ou de si mesmo. Todavia, a estrutura é a mesma. Produzir para ser aceito. E quando a confissão de Augsburg, ela ensina que nós somos justificados somente pela graça mediante a fé em Cristo, isso significa que a nossa identidade, ela não depende do nosso desempenho. Nossa aceitação não depende da nossa produtividade. O nosso valor não depende dos resultados. A pessoa já recebeu em Cristo aquilo que ela tenta conquistar desesperadamente por suas próprias forças. O reformador Martinho Lutero, ele percebeu que a busca por mérito, ela produz escravidão espiritual. Tanto é que na obra escrita por Lutero da Liberdade Cristã, ele afirma: o cristão é senhor livre sobre todas as coisas e servo de todos. A liberdade nasce porque a identidade não precisa ser mais conquistada. A liberdade é dada por Cristo. Por isso o cristão ele trabalha, mas não para obter valor, mas porque ele já possui valor. E por ele possuir valor, ele faz o seu trabalho da melhor maneira.
Essa distinção ela é fundamental, pois, enquanto a sociedade do desempenho ela diz, trabalhe para ser alguém, o Evangelho ele diz, você já pertence a Cristo, sirva o seu próximo da melhor maneira. Nós podemos também fazer uma clara distinção entre lei e Evangelho. Lei e Evangelho são os dois fios pelos quais toda a Escritura foi escrita e está escrita. E essa distinção de lei e Evangelho nos faz interpretar o cansaço contemporâneo. A lei, ela sempre exige, faça, produza, melhore, avance. E a sociedade moderna, o que ela fez? Ela absolutizou a lógica da lei. Tudo virou exigência. Até o lazer precisa ser produtivo. Até o descanso precisa gerar desempenho. Até a espiritualidade precisa produzir resultados. Mas aí nós temos o Evangelho. E o Evangelho anuncia algo radicalmente diferente. E nós encontramos o Evangelho naquela frase dita por Jesus no alto da cruz. Está consumado. O Evangelho oferece descanso para consciências exaustas. Por isso as palavras de Jesus lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28, são palavras atuais. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele observa que o sujeito contemporâneo, ele se tornou empresário de si mesmo, sendo empregado de si mesmo. E a teologia cristã, ela identifica nisso uma forma de idolatria. Afinal, o eu ocupa o lugar de Deus. Tudo passa a girar em torno do meu sucesso, da minha imagem, do meu desempenho, da minha realização. Nenhum ser humano suporta carregar o peso de ser seu salvador. Por isso, o resultado inevitável disso tem sido o esgotamento. Somente Deus pode ocupar o centro da existência sem destruir a pessoa. Byung-Chul Han, ele descreve com precisão uma humanidade cansada por tentar justificar a sua existência através do desempenho. A tradição judaica responde isso com o sábado, que ensina sobre limites e confiança. A tradição cristã, ela responde com Cristo, porque é Cristo quem oferece descanso aos sobrecarregados, afirmando que o ser humano ele não precisa se esforçar para conquistar o seu valor diante de Deus. A sociedade do desempenho, ela continua proclamando, você é aquilo que produz. Mas o Evangelho também continua anunciando, você é aquilo que Cristo fez por você. Já produziu algo hoje? Quão maravilhoso é que por essas palavras Cristo tenha produzido algo em mim. Deus te abençoe, um forte abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.